De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o doutor Marcelo Torres, advogado, especialista em direito do consumidor. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito de um tema interessante que muita gente não conhece, que é desvio produtivo. O que é desvio produtivo? Bem, Robson, essa é uma tese que foi criada por um advogado chamado Marcos Desaune, um advogado capixaba. Ele perdeu essa tese em primeira instância, segunda instância, mas ela chegou ao STJ e foi reconhecida finalmente, em que o consumidor, quando ele perde muito tempo em razão de fatos supervenientes por culpa do fornecedor, ou seja, uma fila demorada num banco, o fato do consumidor ter que se dirigir várias vezes ao fornecedor para promover o saneamento de determinado vício ou defeito de um produto que ele comprou, e isso deveria ensejar um dano moral ao consumidor, ou seja, uma compensação financeira pela perda do tempo útil. Isso tem que ser compensado, Robson. A gente poderia dar um caso concreto de algo que tenha acontecido para o nosso telespectador? Perfeitamente. Aquele consumidor que muitas vezes compra um veículo 0 km, ele já compra o carro 0 km sem ser rodado para ter uma certeza, uma garantia de que o carro não vai lhe trazer nenhum tipo de malefício. Quando o consumidor por diversas vezes precisa se dirigir ao fornecedor, ele está promovendo um desvio produtivo, ou seja, deixando de utilizar aquele tempo para atividades cotidianas dele, como o estudo, como o trabalho ou até mesmo o lazer, para direcionar essa perda de tempo para o fornecedor, por culpa do fornecedor. Então isso deve gerar agora a possibilidade de uma indenização em favor do consumidor. No popular isso chama-se o aborrecimento, né? Exatamente. Ou a apurrinhação, como Exato. a gente fala no popular. Né? O Poder Judiciário ele criou uma tese também chamada mero aborrecimento do dia a dia. E o que a gente quer afastar é justamente isso, não é um mero aborrecimento, é uma situação negativa, Gera é uma perda de transtorno. tempo, sem dúvida. E o consumidor perde tempo com isso. É verdade. Deixa de fazer outras coisas, né? Exato. E você falou nessa questão de garantia, eu me lembrei, por exemplo, a pessoa compra um automóvel. Perfeito. Aí esse automóvel tem, por exemplo, 3 anos de garantia. Perfeito. E vamos dizer que a garantia vence no dia 30 de março. Se você chegar já no dia 1º de abril, você não tem direito a mais nada, acabou-se de uma vez por todas a garantia, ou existe alguma chance, digamos assim, de uma faixa que você considera razoável, se alguma coisa acontecer alguns dias depois, você ainda pode considerar? Até o dia da garantia, até o termo final, que é o último dia de garantia, se surgir algum vício ou algum tipo de defeito, o consumidor ainda pode fazer uso desse termo. Mas, infelizmente, terminado o prazo, não há mais o que se fazer. Seria a situação do consumidor se dirigir mesmo a uma assistência técnica e ter que promover o saneamento do problema às suas próprias despesas. Doutor Marcelo, uma pergunta que a gente pode fazer também, que geralmente muitas pessoas têm enfrentado ainda hoje, mesmo diante de tantas informações que a gente propaga na imprensa como um todo, mas muita gente ainda tem dificuldade de conseguir acessar a direitos que tem por possuir plano de saúde, mas às vezes não consegue internar um paciente, não consegue fazer um exame, não consegue resolver o problema de uma consulta, ou a consulta fica marcada para muito tempo depois. O que é que o senhor poderia dizer a respeito disso? Bem, existe infelizmente um grande desconhecimento por parte da população de quais são as suas prerrogativas e direitos consumeristas. E nós temos uma Agência Nacional de Saúde que a função dela, a princípio, é defender os interesses de toda a coletividade de consumidores e também propagar esses direitos. Numa situação em que o consumidor, por exemplo, tente agendar uma possível cirurgia ou algum procedimento com o médico, se esse lapso temporal em que o consumidor está agendando e o dia em que ele vai ser realmente atendido for muito grande, sem dúvida nenhuma, está havendo uma violação ao próprio Código de Defesa do Consumidor, porque a relação consumerista ela precisa ser pautada dentro de uma celeridade, principalmente em casos de saúde, sem dúvida nenhuma. Tem que ter rapidez. Então, o consumidor poderia se dirigir, por exemplo, a um juizado especial ou até mesmo contratar um advogado para solicitar uma celeridade maior nesse caso. Doutor Marcelo, e um outro assunto que a gente pode falar, ainda dentro dessa questão do consumidor, que muita gente se confunde e às vezes não tem tanta segurança de afirmar, afinal de contas, o que é que pode ser considerado realmente como um período na hora que você adquire um plano, carência, né? O que é que você pode considerar realmente como um período de carência razoável, né, para determinados
exames e determinadas consultas. Até 90 dias a ANS entende que é um lapso razoável para a carência. Todavia, a carência ela não pode existir para procedimentos de urgência e costumeiramente, diariamente, nós vemos consumidores tentando ter acesso ao seu plano de saúde que ainda está na carência em uma situação de urgência. E na urgência não existe carência. Esse raciocínio é da ANS, esse raciocínio já é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e não existe carência para procedimentos de urgência. Até 90 dias pode até existir carência, mas nunca para urgência. Ou seja, quebrou um braço, tem que ter acesso, mesmo que tenha feito o plano de saúde no mesmo dia. Temos a pergunta do Miguel, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se é possível o plano de saúde se negar a fazer o plano para uma pessoa que tenha anteriormente algum tipo de doença que possa gerar prejuízos ao plano e o plano perceba que a pessoa estaria fazendo o plano por causa da doença que ele tem. A relação consumerista ela precisa ser pautada na boa-fé, tanto por parte do consumidor quanto do fornecedor. Se o plano de saúde tem conhecimento que o consumidor já possui uma doença pré-existente e quer firmar o plano de saúde apenas para tratar essa doença, o plano, infelizmente, pode se negar, porque aí, infelizmente, o plano teria que arcar com um custo que já existia, uma doença pré-existente. Só que... Agora, interrompendo, por exemplo, a lógica do plano de saúde, eu acho que independente da pessoa ter ou não ter doença, não é para que a pessoa vá pagando um valor mensalmente, para na hora que precisar, independente de ter ou não ter anteriormente a doença, ela recorrer e precisar, porque senão fica injusto. Rapaz, você tem uma doença determinada, ele não pode fazer o plano de saúde, o plano vai se recusar porque você vai usar, ora, e você vai fazer plano de saúde para quê, né? O raciocínio que se entende é que o fornecedor ele também tem o direito de transparência, de saber quais são as enfermidades que o consumidor tem no momento daquela contratação. E aí, muitas vezes, se a gente não promover esse tipo de regulamentação, consumidores que já estão com alguma determinada enfermidade que é grave, podem se fazer do plano de saúde para posteriormente pleitearem, por exemplo, uma possível indenização, um possível procedimento que muitas vezes é extremamente caro. Então, neste caso, se existe a doença pré-existente na época da contratação, o plano pode se negar a promover a cobertura naquele sentido. A respeito daquela doença específica ou pode, de repente, querer aumentar a carência? Não. Só unicamente para aquela doença específica, para aquela enfermidade que já é considerada pré-existente. Por causa daquela doença, aquela enfermidade, ele pode aumentar o prazo de carência? Não. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O prazo de carência tem que ser um só para todo tipo de plano. Ou seja, se a carência é de 30 dias, tem que ser de 30 dias para todos os fornecedores. Se é de 90 dias, de maneira igual. Porque o consumidor não pode ser tratado de maneira diferente. Todos pertencem a uma coletividade que somos consumidores. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Torres, ele é advogado e atua na área de defesa do consumidor. Você tem alguma pergunta, sugestão ou comentário? Quer tirar alguma dúvida? Anote o telefone que eu vou lhe dizer, 99922-9519. Tem mais perguntas? Na hora que tiver mais perguntas é só me falar que a gente vai fazer aqui. E eu pergunto, doutor Marcelo, nos bastidores aqui, um dos nossos cinegrafistas falava sobre a situação de que você, às vezes, vai fazer uma compra numa loja e a loja vende por R$100 aquele produto que você quer comprar. Mas a pessoa chega no cartão, eu só vou comprar no cartão. Eu disse, não, então no cartão é 110. Afinal de contas, o que é que pode e o que é que não pode? O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, cumulado com o artigo 35, eles criam um princípio chamado princípio da vinculação da oferta. Então, no momento que o consumidor ele é cientificado de uma oferta, essa oferta precisa ser cumprida em integralidade. Se foi notificado que seria o preço daquele determinado produto ou serviço R$100, tem que ser vendido por R$100. O que pode existir é um desconto caso o consumidor faça o pagamento em espécie, mas nunca se aumentar o valor para que o consumidor tenha que arcar, por exemplo, com as custas do cartão. Não, as custas administrativas do cartão são um ônus que deve ser imputado ao fornecedor. O fornecedor ele delimita o preço já levando em conta esse uso do cartão. Então o consumidor não pode de maneira nenhuma ter que pagar essas custas do cartão. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Torres, ele é advogado, especialista em direito do consumidor. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno vamos continuar com essa entrevista e você pode continuar mandando também suas perguntas. Anota o telefone pelo WhatsApp 99922-9519. Eu vou fazer a sua pergunta daqui a pouquinho. Volto já. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, conversando com o Dr. Marcelo Torres, que é advogado especialista em direito do consumidor.
E vamos falar agora sobre a questão das telefonias, né? Mas antes de falar sobre o problema das próprias empresas de telefonia, que são muitos, né? São campeãs, mas falar um pouquinho sobre telemarketing. Às vezes você não pede o produto e tem gente que fica ligando direto para lhe oferecer, você disse que não quer. Uma coisa é você ligar, a pessoa, não, eu vou pensar, aí eles vão ligar de novo. Mas você disse que não quer aquele produto e a empresa continua caningando o seu juízo, forçando a você aceitar aquele tipo de produto sem você querer, né? O que é que pode se fazer numa situação dessa? Bem, o consumidor poderia solicitar à empresa para que ela parasse com o envio, só que, logicamente, muitas empresas desrespeitam essa situação. Então, continuam promovendo o envio e a confecção de ligações para os consumidores. E isso gera um abalo moral. O que seria o dano moral? O estresse, a dor, o sofrimento, o fato de você estar recebendo ligações constantes de um produto ou de um serviço que você já recusou, que você nunca solicitou. O consumidor poderia ajuizar uma ação chamada ação de obrigação de não fazer, para que a empresa seja compelida a não mais oferecer aquele produto. E caso ela continue oferecendo, o juiz pode decretar uma multa diária para cada dia de descumprimento desse procedimento. Ainda existe aquela história que você diz assim, muitas vezes é banco ligando direto para você oferecendo cartão de crédito, empresas de telefonia celular oferecendo planos para você que você já disse que não quer, daqui a pouco, eu já teve vezes que eu recebi da mesma operadora ligação de manhã, de tarde, de noite. Quando foi à noite eu me irritei, disse, olha, você exclua, eu tenho o direito de pedir que você exclua o meu nome do cadastro porque eu não quero. E eles ficam forçando a pessoa. Aí tem gente que às vezes no meio da ligação diz o seguinte, olha, eu vou desligar a ligação porque eu não quero. Ele diz, olha, se o senhor desligar, o senhor vai receber a ligação de novo, quase como uma ameaça. Sem dúvida, isso é um desrespeito muito grande e isso gera justamente a situação do desvio produtivo do consumidor. Ele está desviando o seu raciocínio, o seu lazer, a sua própria educação, o investimento no seu trabalho para situações cotidianas que são geradas pelo fornecedor. Essa perda de tempo útil pode gerar uma indenização. É interessante que o consumidor ele crie provas, ele comprove, ele guarde esses envios, essas solicitações de chamadas, essas mensagens para poder fundamentar a sua ação pedindo uma responsabilidade civil em desfavor desse fornecedor. Pergunta do Edson de Parnamirim, ele gostaria de saber se todo tipo de produto que você comprar, qualquer um deles tem um período de garantia ou se existe algum produto que não se ofereça garantia. Ele disse que comprou uma bicicleta, eu lembrei do nome do meu amigo Cata Preta aqui, que é um grande ciclista, mas ele disse que a loja disse que não estava querendo dar garantia. Robson, existe garantia tanto para bens novos quanto para bens usados. Comprou um bem usado, comprou um bem do seu vizinho, você tem garantia, mesmo que ele seja usado. 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Essa é a garantia mínima. Muitas vezes o fornecedor... Mesmo comprando de uma pessoa física, não sendo da loja? Mesmo comprando de uma pessoa física. E como é que você faz isso? Você vai exigir daquela pessoa que você comprou que a pessoa resolva o problema? Isso, é interessante que você pelo menos tenha um recibo de quando você recebeu aquela mercadoria para você poder contabilizar esse prazo de 90 dias. No Mesmo caso que não tenha mais a nota fiscal. Mesmo que não tenha mais a nota fiscal. E que a garantia daquele produto tenha se acabado. Isso. Se a garantia já acabou e não existe responsabilização, porque a garantia máxima é 90 dias para bens não duráveis, bens duráveis e 30 dias para bens duráveis. O que seria a garantia? A garantia é um termo que é entregue pelo fornecedor quando a gente compra um produto novo. Só que mesmo um produto usado que já perdeu sua garantia do fornecedor, ainda tem a garantia pessoal entre as pessoas. E isso é delimitado pelo Código Civil também. Gostaria de saber também, quando a gente fala em telefonia, e às vezes você faz um cancelamento de uma empresa de cabo, ou mesmo de alguma coisa, um pacote de internet, ou de algum plano que você não quer mais, um aparelho que você não quer mais, de algum chip que você não queira mais, e a companhia fica insistindo com você para que você permaneça com aquilo, ou você diz que não quer mais, pega o número do protocolo. Quando é de noite ou no outro dia, a pessoa liga de novo. Não, mas eu estou ligando para confirmar. Mas eu já disse que eu não quero, né? Aí fica tentando convencer a pessoa a voltar, oferece desconto. A pessoa diz que não quer, né? O Código de Defesa do Consumidor entende isso como uma prática abusiva, porque está tentando coibir ou obrigar o consumidor a aceitar determinada medida, determinado produto ou serviço que o consumidor já recusou. Essa prática reiterada de ficar entrando em contato com o consumidor gera um abalo e uma possível indenização. O fato também de enviar produtos para a residência do consumidor sem ele solicitar
o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, em reflexo ao nosso Código de Defesa do Consumidor, entende que esses produtos que são enviados sem solicitação são considerados amostra grátis. Então, o consumidor não precisa nem pagar. Você recebeu um livro em casa sem pedir, uma revista, qualquer coisa, isso aí você não pode pagar. Não pode, não pode. Você pode abrir o livro e ficar com ele. Às vezes até eles mandam um boleto, e no boleto eu já vi situação assim, que eles dizem, não, isso aqui não é obrigatório pagar, mas a pessoa recebe um produto, tem um boleto para você pagar, tem gente que às vezes paga por engano, tem gente que paga sem saber que era obrigatório, com medo, pedido. Fica com medo de ter seu nome inscrito no SPC e Sujo, Serasa, né? termina Exato. pagando para tentar resolver depois. Essa cobrança indevida, ela é considerada um abuso em desfavor do consumidor. E o consumidor pode até ter direito a ajuizar uma ação e solicitar o reembolso em dobro desse valor. O Código de Defesa do Consumidor nos dá esse direito por sermos vulneráveis, hipossuficientes, não termos conhecimento técnico sobre essas questões. Doutor Marcelo, em relação a operadoras telefônicas, existe alguma reclamação que seja o top de linha, né, das reclamações das pessoas que chegam ao PROCON, aos Institutos de Defesa do Consumidor? Primeiramente, a gente tem que dizer que as operadoras de telefonia, infelizmente, elas são as campeãs em reclamações por parte dos consumidores. E o ponto que a gente sempre percebe que surge uma maior reclamação é quando o consumidor tenta cancelar determinado plano, porque eles ficam ofertando outros planos, mesmo quando você consegue cancelar, passa-se uma verdadeira via crucis com oferecimentos e mais oferecimentos de outros tipos de plano. Então, campeão no que concerne as fornecedoras de produtos referentes à telefonia é o cancelamento. É muito difícil, muito custoso. O consumidor muitas vezes fica 30, 40 minutos tentando cancelar, o que é um absurdo. Para finalizar rapidamente a pergunta da Joelma, que está nos acompanhando em Macaíba. Ele disse que quando as contas chegam atrasadas pelo correio. Joelma, infelizmente, quando as contas chegam atrasadas, a gente precisa pagar antes do seu atraso, porque é dever do consumidor estar atento para o prazo de validade e o de vencimento dos seus produtos. Muito bem. Quero agradecer a participação do nosso convidado de hoje, doutor Marcelo Torres, advogado, que atua na área de defesa do consumidor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Robson. Seja sempre bem-vindo e receba o kit do Produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Acesse nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Você tem Instagram? Tem Twitter? Seja nosso seguidor, nossa seguidora, o endereço é @RobsonCidadão. Eu volto amanhã com você e fique ligado, vem aí o Nordeste Urgente.